coração para enxergar melhor, por iluminar os olhos do nosso coração a cada vez que estamos aqui. Faz isso mais uma vez, Senhor, nos ajuda nessa noite, nos traz entendimento, derrama do teu coração nesse lugar para nós te vermos em cada detalhe daquilo que o Senhor deixou para nós. Obrigado porque tu és um Deus que anuncia as coisas do porvir desde a antiguidade e as coisas do fim desde o início. Obrigado, Senhor. Que nós possamos ter os olhos descortinados. O Senhor, pelo teu Espírito, nos faça descortinar os olhos. Tira toda a escama para que nós possamos ver com acuidade. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Todo mundo estava aqui a semana passada? Não. Não também. E não. Bom, na semana passada nós falamos sobre José, já em vários aspectos da fé que o moveu e que o fez anunciar que certamente Deus nos visitaria, né? E isso que ele declara é a gente chama de profecia de dupla referência. Certamente Deus vos visitará. Faz alusão a Deus levantar Moisés para tirar o povo da escravidão do Egito, 3 milhões de almas, como vimos. E também, nas entrelinhas, nós lemos que Deus vos visitará, fala de Jesus, que é Deus, e veio até aqui, nos visitou, se fez homem, habitou entre nós. E pela fé, então, vimos que José dá ordens a respeito dele mesmo, dos seus ossos, para que não fossem deixados no Egito, mas levai daqui os meus ossos, né? E então, depois de séculos dos séculos, aí uns 1.500, 2.000 anos, ele é enterrado de volta ali pertinho de Jerusalém, em Siquém, da onde ele havia saído. E no dia que Jesus ressuscita, a palavra, nós dissemos, ela declara que os sepulcros se abriram, né? Houve um grande terremoto e as pedras se fenderam e os sepulcros se abriram. E muitos corpos dos santos que estavam ali saíram dos sepulcros e foram ressuscitados depois da ressurreição de Jesus e entraram na terra, na cidade santa, em Jerusalém, e foram vistos por muitos. Então José, ele estava no lugar certo, na hora certa. Essa é o testemunho de fé que nós podemos entender de José. Ele, de uma forma visionária, acaba sendo levado do Egito para Siquém, ali ao norte de Jerusalém, e está no lugar certo, na hora certa. Amém? Tudo bem? Vimos que José é um tipo de Cristo. Muitas das coisas que se passam na vida de José apontam profeticamente para coisas que vão se passar na vida de Jesus. E hoje nós elencamos aqui vários pontos. Creio que dentre todos os que são tipo de Cristo, né, como Josué, como, enfim, alguns dos apóstolos apontam para as obras de Cristo, nós entendemos que José é o mais... deixa eu ler o texto que eu escrevi aqui. O Novo Testamento contém vários tipos de Cristo, pessoas que refletiam como deveria ser o Messias. Mas creio que a pessoa que mais antecipou a imagem de Jesus foi José, filho de Jacó. Eis aqui a lista das similaridades que encontramos. Estão prontos? Eu trouxe 2 Bíblias hoje, porque aqui você vai ver que José vai estar no Velho Testamento, sempre em Gênesis aqui, e Jesus nós vamos passear pela Bíblia, em tudo quanto é lado. Então, se você não trouxe 2 Bíblias, eu aconselho você a, quando abrir em Gênesis, você pega e põe um pedacinho de papel, a caneta, aí você vai virar para o outro lado, já deixa a caneta lá no Gênesis, porque nós vamos ficar voltando, e indo e vindo, comparando os textos,
para que tudo isso que nós estamos vendo seja provado biblicamente, em textos bíblicos aqui. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Diga para o teu vizinho aí, não acredita em tudo que ele fala. Confere você mesmo, diz para ele aí, confere você mesmo, se é assim como dissestes. Amém? Amém? A palavra de Deus declara que nós devemos ser inocentes e não ingênuos. Viu? A palavra declara assim, que a gente deve ser simples como as pombas e astutos como a serpente. Isso quer dizer que você tem que ser inocente, mas não ingênuo. Né? Inocente é inculpável. Ingênuo é tonto, bobo, trouxa. Né? E trouxa é o... Como chama lá o feiticeiro lá, o mágico da varinha? O Harry Potter. Ele que é o trouxa, não nós. Amém? Porque lá no livro ele chama nós, os que não somos mágicos nem feiticeiros, de trouxa. Né? A Bíblia diz que nós temos que ser inocentes, mas não ingênuos. Ou bobo. Anta. Amém? Então, vamos ser simples como as pombas, astutos como as serpentes. Então, não é para se acreditar em tudo que se diz. É para você, como um bom beriano, checar na palavra de Deus se é assim como ele diz. Amém? Por isso que aqui no Panorama Bíblico a gente exaustivamente abre as Escrituras. Por dois motivos. Primeiro, para você ficar manejando bem a palavra da verdade. Amém? Não é só saber abrir para lá e para cá e onde é que está o livro. Não é isso que ele quer dizer com manejar bem a palavra. Manejar bem é dentro dos teus neurônios. Amém? Mesmo que você tenha só o tico e o teco, eles têm que conversar. E a palavra da verdade deve sair do teu entendimento. E você manejar bem. Se você tiver mais do que 2 neurônios, a coisa vai complicando. Mas Deus nos deu graça. Amém? Aleluia. Ambos são primogênitos. Gênesis 30, 22 a 24. Está lá já? Gênesis 30, 22 a 24. Depois disto, lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz um filho e disse, Deus me tirou o meu vexame. E lhe chamou José, dizendo, dê-me o Senhor ainda outro filho. Quer dizer, então o primeiro que nasceu foi José. Ele era o primogênito. Depois dele nasceu quem? Benjamim, o irmão mais novo dessa mesma mãe, Raquel. Essa era a mulher amada por Jacó, né? E Jacó teve outros 10 filhos, e a Raquel, que era a amada dele, não era estéril, não tinha filhos. Aliás, esse é um marco de Deus na palavra dele, né? Você vê que todo mundo era estéril, e aí ele pega e sobrenaturalmente suscita descendência que é segundo a promessa. Suscita descendência que é segundo a promessa de forma sobrenatural. Com Raquel não é diferente, ele abriu a madre para Raquel, ela concebeu, nasceu José. Ele é o primogênito. Tá? E Jesus, nós estamos lá em Mateus 1, versículo 25. E não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, e pôs-lhe o nome de Jesus. Quem é que não a conheceu? Quem é que não conheceu quem aqui? O José, marido de Maria, não conheceu a Maria antes que ela tivesse concebido a Jesus. E depois que ela concebeu? Aí ele conheceu, gente. Vem cá que tu é minha. Vem cá que tu é minha e vamos conversar aqui. E aí nasceram-lhe irmãs e irmãos. Amém? Está todos os nomes dos irmãos dele aqui. Amém? Amém. Aleluia. Concebe de uma maneira
sobrenatural. Nós vamos ver isso no nosso estudo lá, mais para frente, como chegar no Novo Testamento. Concebe sem participação do homem, do esperma humano, que é onde reside o pecado. Vocês vão ver isso. Exatamente isso. O pecado está no esperma do homem. E Maria é eleita por causa da descendência dela, de Davi, para conceber sem que o pecado entre na linhagem. Só em Jesus. Depois de Jesus, quem comandou o resto do espetáculo foi José. E aí os outros pecaram e carecem da glória de Deus. Jesus não. Não foi concebido por esperma humano, foi pelo Espírito. Mas então os dois ali são primogênitos. José aponta para Jesus. Ambos são pastores. Gênesis 37, versículo 2, diz: E esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila, ou Bilá, e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Vocês lembram que ele era um cagueta, né? E os irmãos queriam matá-lo. Mas, com 17 anos, ele apacentava os rebanhos. Então, pastor José aponta para Jesus. Mateus 2, 26, declara a palavra. Oi? Não tem Mateus 2, 26. Aleluia. Hã? Vou ter que dar uma... Puxa vida. Culpa do americano gringo que escreveu isso, viu? Não é minha. Amém? Porque eu traduzi bonitinho. Oh, glória. Vamos lá ver o 26. 31. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis de mim, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. A palavra ainda declara que Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Amém? Ele é pastor. Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. João 10, 11. Vamos pôr fé nesse homem? Diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aleluia. Eu sabia o versículo, mas não que era João 10, 11. Glória a Deus. Muito bem. Então, ambos pastores de ovelhas. Ambos são muito amados por seus pais. Gênesis 37, 3 declara: ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Lembram que eu falei isso para vocês a vez passada? E não li o versículo? Então vamos ler dessa vez, amém? A túnica não só era toda colorida, mas cobria a sua mão. Por que cobria a mão dele assim? Por quê? Para ele não ter que trabalhar, porque aquilo indicava que ele não ia pôr a mão na massa igual os irmãos, ele era especial, né? Então, tinha uma túnica talar, vestes talares, são a maneira que a Bíblia chama as vestes dos anjos. Os anjos estão vestidos com vestes talares, cingidos à altura dos lombos, com cinto de ouro, que vai ser as vestes que nós vamos usar também. Amém? 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 Então, diga para o seu vizinho aí, não é para você vir na igreja de sandália havaiana. Diga para ele aí. Pelo amor de Deus, não venha na igreja do jeito que você vai para a praia ou do jeito que você vai treinar.
venha para a igreja de vestes sóbrias, talares. Amém? Aleluia. Nós não estamos aqui discutindo usos e costumes, tá? Não pode depilar as pernas, não é isso que nós estamos falando. O que nós estamos falando é de você vir na igreja que nem um candango. Ambos são muito amados por seus pais. Então aqui declara-se o amor do pai por José, o amor de Jacó. Mateus 3:17. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho muito prazer. Esse é o meu filho amado. Amém? É Deus falando e João Batista ouvindo. Amém? Deus falando e João Batista ouvindo. Amém? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Né? Mas aí depois João Batista é tirado do meio dos irmãos todos e é preso. E fica isolado. E aí, de lá de dentro da cadeia, ele fala para os seus discípulos: vão lá perguntar para ele se é ele mesmo que tinha que vir ou se nós temos que esperar outro. Mas o próprio João Batista aqui ouviu, os céus se abriram, veio uma pomba sobre Jesus, né? E a palavra que foi dada por Deus a João Batista é: aquele sobre o qual você vir descer o Espírito Santo, esse é o Messias. Ele viu tudo isso, batizou Jesus, não queria batizar. Jesus disse: cumpra-se toda a lei, foi batizado e depois ele duvida. Por que ele duvidou? Porque o João Batista entrou para o movimento sem igreja, o MSI, e foi para a cadeia, e ficou isolado de todo mundo. E muita gente hoje entra para esse movimento, no MSI, vai embora, não quero saber de igreja, movimento sem igreja. E aí fica ali, naquela de, será? E daí a pouco não crê em mais nada. Ô Jesus poderoso! Ambos receberam palavra profética de que seriam governantes. Gênesis 37, 5 a 11. Vamos ler? Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Até o 11. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Ou seja, eles receberam a palavra profética, tanto José quanto Jesus, de que eles iriam governar. Né? Os sonhos dados a José declaram os irmãos se inclinando perante ele, como se faz diante do rei. E também o pai e a mãe, como nós já vimos, né? O sol e a lua, se inclinando diante de José. E quanto a Jesus? Daniel 7, 13, 14. Vamos lá. Daniel 7, 13, declara: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha como as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele.
foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Aleluia! 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 Essa é palavra profética dada a Jesus sobre o tipo de reino que ele teria e terá, com certeza. Glória. Salmo 2, eu recebi essa palavra para nós aqui, Igreja Comunhão Cristã, quando abrimos a igreja. Salmo 2 fala: pede-me e te darei as nações por herança, e até os confins da terra por tua possessão. Amém? Porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que está sentado no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá, dizendo: eu tenho estabelecido o meu rei sobre Sião, meu santo monte. Falarei do decreto do Senhor. E ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por possessão. Amém. Essa palavra pesa sobre você, viu, irmão? Que está na comunhão cristã. Pede-me, e te darei as nações por herança e até os confins da terra por tua possessão. Aleluia. Mas ambos então, tanto José quanto Jesus, recebem uma palavra profética de que vão governar. Na verdade, a figura de José, o personagem José e o enredo da vida de José inteiro aponta para Jesus. Amém? Então nós estamos falando aqui que foi feito para um, foi feito para outro, mas a gente tem que entender que coisas que foram ditas a respeito de José e o que ele viveu e o enredo de vida que ele teve que passar, viver, aponta para Jesus. Estão comigo? Tudo certo com isso, né? Porque depois a gente vai falar sobre algumas coisas que estão sendo ditas sobre José, que ainda não aconteceram. Oba! Na vida de José já. Aleluia! E aí a gente consegue concluir algumas coisas porque se foi dito a respeito de José, como tudo isso que nós estamos lendo, e aponta para Jesus, e também foi dito isso a respeito de José, e aponta para Jesus. Enredo da vida de José nos aponta para Jesus. Muitos aspectos. Amém? Fica com isso na cabeça aí. Os irmãos de José e de Jesus sentiam ciúmes deles e não acreditavam neles. Nós já vimos esse versículo lá de Gênesis 37, versículos 4 e 5. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Amém? Versículo 11. Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Então, os irmãos de José tinham ciúmes de José. Amém? E os irmãos de Jesus? Vamos lá em João, capítulo 7. Versículo 13. Não 13. João 7,3. Disseram-lhe então seus irmãos: retira-te daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém faz coisa alguma em oculto, quando procura ser conhecido. Já que fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem seus irmãos criam nele. Então, os irmãos de José e os irmãos de Jesus, eles tinham ciúmes do irmão e não acreditavam nele. Amém?
fora profetizado que José governaria sobre seus irmãos e sobre todo Israel. E Jesus governaria sobre o mundo todo, incluindo Israel. Então, como já lemos lá em Gênesis 37, 6 a 11, fala dos sonhos de José. Está sendo profetizado que os irmãos vão se render, se dobrar diante dele. O pai e a mãe vão se dobrar diante dele. Então, ele governaria sobre os seus irmãos. Ou seja, quem são os irmãos aqui, figuradamente, de José? São os patriarcas, os outros 11 das tribos de Israel. E eles, então, os irmãos de José são Israel. Ok? Ok com isso? Os irmãos se dobram diante de José e são os outros 11, das 11 outras tribos se dobrando diante de José. E Jesus governaria sobre o mundo todo, incluindo Israel. Já lemos Daniel 7, já lemos o Salmo 2. José foi enviado por seu pai aos seus irmãos. Jesus foi enviado por seu pai aos seus irmãos, a Israel. Então, Gênesis 37, o verso 13 diz: perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Então, ele foi enviado. Aí, versículo 18. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar, e diziam ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Então, José é enviado pelo pai e acaba numa cova. E Jesus, Mateus 21, estão lá comigo? Então vamos. Mateus 21, 37 e 38 declara. Mateus. Por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: a meu filho terão respeito. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Ou seja, José é enviado pelo seu pai e os irmãos, os seus irmãos, povo das outras tribos de Israel, querem vê-lo morto e o jogam numa cova. Jesus é enviado por Deus Pai e o texto declara que os lavradores, quem são os lavradores? Os lavradores somos nós. Primeiro, foi confiada a terra por Deus a Israel. Eles eram os lavradores. Deus colocou o homem na terra para lavrar, para cuidar e para guardar o jardim, a terra. Para que a terra venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. A terra tinha que ser um cantinho do céu. Os lavradores recebem ordens do Pai para, como colonos, né? Uma palavra muito boa aqui no lugar dos lavradores é colonos. Colonizassem a terra como se eles fossem extraterrestres. Na verdade, é isso mesmo que acontece. Deus envia do céu, no nascimento, um espírito que entra no homem. E ele nasce. E quando ele nasce da mãe, ele herda a terra. Porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Amém? Então, lavrador é aquele que nasce da mulher, nasceu no planeta, e aí Deus envia um espírito para que viva ali naquele corpo, e esses têm de Deus a ordem de lavrar, de colonizar a terra e fazer da terra um cantinho do céu.
Aí eles pisam na bola e não fazem nada disso. E aí, Deus estabelece reis, estabelece juízes, envia profetas, eles matam todo mundo. E aí nós chegamos aqui nisso. E aí ele diz, enviarei o meu filho. Lê de novo. Mateus 21, 35. E os lavradores, apoderando-se dos servos, espancaram um, mataram outro e o outro apedrejaram. Depois enviou ainda outros servos em maior número do que os primeiros e fizeram-lhes o mesmo. Por último, enviou-lhes o seu filho, dizendo, a meu filho terão respeito. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, esse é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Então, o que aconteceu com José apontava para isso que está acontecendo agora com Jesus. Os irmãos queriam matá-lo. Viram o filho, que foi enviado pelo pai, e bom, vamos matar ele. Fizeram isso com Jesus também. Ambos foram despidos de suas roupas. Gênesis 37, 23. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia. Ou seja, ele foi enviado pelo pai, vocês já ouviram a história, né? A semana passada. O pai o envia a Siquém, ele chega lá, não tinha ninguém. Aí ele pergunta sobre os irmãos, o pessoal informa, eles devem estar em Dotã, levando os rebanhos para pastarem em Dotã. Aí ele vai para Dotã, acha o pessoal lá em Dotã, todos os outros irmãos. E aí o que os irmãos fazem com José? Arrancam a roupa dele. Tiram-lhe a túnica talar de mangas longas. Por que ele tinha uma túnica talar de mangas longas? Porque aponta para Jesus que tinha uma túnica de grife que tiraram na moedinha, no palitinho, para ver quem ficava com ela. Não, nós não vamos... Um disse, não, vamos rasgar isso aqui, cada um fica com um pedaço do pano. Não tinha costura nas vestes, na túnica de Jesus. Não tinha costura, significa que aquilo foi feito no alfaiate, sob medida, costurado do tamanho dele. Não era que nem hoje, que você pega duas chapas, junta as duas, costura em volta e põe no cara. E aqui fica duas costuras. Não, a dele era inteira. Caríssimo. E aí, acontece dos irmãos despirem José das suas túnicas. Aponta para João 19, 23. Vamos lá. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram delas 4 partes, para cada soldado uma parte. Tomaram também a túnica. Ora, a túnica não tinha costura, sendo toda tecida de alto a baixo. Pelo que disseram uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Amém? Então foi-lhe tirada a túnica, que como a de José era muito especial. Foram despidos os dois. As vestes de José foram tingidas de sangue. Lá, Gênesis 37, versículo 31. Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue. Por que eles fizeram isso? Para enganar o pai, dizendo que um bicho tinha matado o filho dele, né? Molharam a túnica toda em sangue de um bode. Apocalipse 19, 13. Está escrito Revelation aí? É o Apocalipse, amém? 19, 13. Estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Jesus também tinha as suas vestes tingidas de sangue. Um aponta para o outro. Ambos foram vendidos por um dos 12, de nome Judá, ou no grego Judas. Gênesis 37, veja lá, Gênesis 37, verso 26 e 27. Então disse Judá a seus irmãos,
De que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a nossa mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. Então o Judá é o nome em hebraico, vende José como escravo, pelo preço de um escravo. Amém? Mateus 26, 15. Vamos no 27, 9. Mateus 27, 9. Cumpriu-se então o que foi dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, a quem certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Então, esse é o preço que foi pago por Jesus pela traição. Mateus 26, 15, declara: e disse: que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Então, Judas, que é Judá do hebraico, mas como o Novo Testamento foi escrito em grego, puseram nele o nome de Judas. Assim como Mateus é Levi. Amém? Judas, Judá, tanto José quanto Jesus foram traídos ou foram vendidos por um Judas, por o preço de um escravo. É muita coincidência, né? É nada, é porque Deus fez cumprir-se na vida de José um esboço do que ia acontecer na vida de Jesus. Fala, linda. Todos os apóstolos teriam os nomes? Não. Tem outros tantos nomes lá totalmente diferentes. Não. Eu estou dando esses exemplos por conta de... Mateus também não era um dos 12 apóstolos. Eu estou falando porque a Bíblia cita que o nome dele era Levi. Ele estava lá na coletoria, fazendo cobrança, mas ele também era chamado de Mateus. Mas é porque tem um nome dado hebraico e um grego. Por isso. José e Jesus foram entregues para morrer pelo seu próprio povo. Gênesis 37, 18 a 28, nós já vimos uma porção disso. No 28 diz: e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Ou seja, os irmãos, o próprio povo de José, entregou José. Em Atos 2, 22, 23, vamos lá. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com milagres, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, vós matastes, crucificando-o pelas mãos de iníquos. Quer dizer, José é entregue pelo seu povo, apontando para que Jesus seria entregue pelo povo dele mesmo. Os hebreus entregaram Jesus. Né? Vós, ele diz aqui, vós matastes crucificando pelas mãos de iníquos. Rúben quis salvar José e Pilatos quis salvar Jesus. Gênesis 37, 21, Rúben é o irmão mais velho, mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derramarei sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai.
Então Rúben, o irmão mais velho, intercedeu por José e não deixou que os irmãos o matassem. Então eles jogaram ele no poço. Rubens quis salvar Jesus. Rubens quis salvar José. Pilatos quis salvar Jesus. Mateus 27, 24. O que está escrito em Mateus 27, 24, gente? Antes de abrir. Vamos lá ver se é isso mesmo. Ao ver Pilatos que nada conseguia, mas pelo contrário, que o tumulto aumentava, mandando trazer água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: sou inocente do sangue desse homem, seja isso lá convosco. Quis salvar Jesus. E o povo todo gritava Barrabás, né? Amém? Ambos, José e Jesus, foram vendidos pelo preço de um escravo. Já vimos isso, amém? O preço é o de um escravo. Ali 20 e tantos ciclos de prata e lá na frente em Jesus 30 denários. Era o preço de um escravo. Está declarado que era o preço de um escravo. Ambos foram para o Egito. Olha só que coisa tremenda. José foi levado para o Egito e Jesus foi levado para o Egito. Gênesis 37, 28 diz: e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram, o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Mateus 2, 13. E havendo eles se retirado, eis que um anjo do Senhor apareceu a José. Quem é esse José? Isso, graças a Deus. O pai de Jesus. Não confunda as coisas aqui. Nós estamos agora aqui com José e Maria. Amém? O anjo apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito. E ali fica até que eu te fale, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Ou seja, tanto José quanto Jesus foram livrados da morte, sendo levados para o Egito. José sai do poço e é vendido como escravo e vai parar na casa de Potifar, no Egito. O pai de Jesus, José, alertado pelos anjos em sonho, dizem para ele: pega ele e a mãe dele e leva para o Egito, até que eu te fale. Deve ser legal esse negócio, né? Do anjo falar para você: olha, daqui a pouco eu volto. E você fica esperando o anjo. Amém? Hã? Pois é. Ele está dizendo que o difícil é convencer a esposa a mudar para o Egito. É verdade. Mulher, vamos embora, que o anjo me falou que nós temos que ir. Não, mas eu preciso fazer as malas, não preciso fazer nada. Vamos embora, agora. Que encrenca, hein? Amém? Glória. Ambos foram feitos escravos. Jesus foi feito escravo? Hã? Vamos ver. Gênesis 39, 1. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Então ele foi feito escravo. E o seu senhor era o Potifar, que comprou José. Filipenses 2:7. Vamos lá. Filipenses 2:7.
7. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Aqui a palavra é escravo. Servo, né? Vocês lembram lá de Gálatas 3:28, que a palavra diz, mas quem está em Cristo é nova criação, e já não há mais nem servo nem livre. É a mesma palavra. Quer dizer, não tem mais escravo ou livre. Nem judeu nem grego, nem macho nem fêmea, nem servo nem livre. Então o contrário de livre é servo, que quer dizer escravo. Aqui Jesus esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens. Ambos foram acusados falsamente. Gênesis 39, de 11 a 20. Vocês sabem a história, né? É a mulher do Potifar correndo atrás do José. Amém? Vamos lá. Sucedeu que certo dia veio ele a casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Esse aqui quem é que está correndo para fora? É o José. Né? A mulher do Potifar, ela encasquetou com o José e foi para cima dele. Hoje, depois que eu soltei essa apostila no nosso grupo, eu recebi uma mensagem de alguém que me dizia, mas eu recebi um estudo de um irmão judeu que dizia que o José tinha participação nessa situação, porque ele ficou muito perto da mulher de Potifar, por isso que ela conseguiu pegar ele pelo paletó. O que vocês acham disso? Ele é um escravo, como é que vai ficar longe se ela está dentro? Antes aqui, a Bíblia fala que a mulher ficava no pé dele todo dia. Onde que está? Blá, blá, blá. Aqui, ó, no versículo 10. Antes do que eu li. Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Todo dia a mulher ia correr atrás dele. E ele estava fora. Aí, um dia, ele foi à casa para atender aos negócios, porque ele era o administrador do Potifar. E aí, viu que não tinha ninguém na casa, a casa só estava ela. Então, ela o pegou pelas vestes. Ela o pegou pelas vestes, quer dizer que o cara ficou perto dela para ela agarrar ele? Eu não leio isso aqui, vocês leem isso? A mulher estava doidona, né? Nada a ver. Sabe por que me interrogaram isso? Porque no nosso último, vocês vão ver lá no final, o último quesito de similaridade é que Jesus não pecou. E a palavra não relata nenhum pecado de José. E essa pessoa estava discutindo comigo que ele pecou, José pecou. Não tem relato do pecado dele na Bíblia, mas todos pecaram. Amém? Diga para o teu vizinho, isso inclui você, não fica com esses olhos aí me olhando. Inclui você também. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Maria pecou, todo mundo pecou, José também. Estava no rolo. Pecou. Ele era soberbo, né? Ele era altivo com tudo que ele recebeu de palavras sobre os irmãos o servirem e os pais. Ele era altivo, pecou. Mas a Bíblia não relata pecado do José, porque ela está fazendo apontar o enredo de vida de José para Jesus. Não relata pecado. Então agora o cara está me forçando a barra aqui, dizendo que o José estava muito perto da mulher, então por isso que ele deu brecha. Ah, vai. Que história é essa? Continuando, versículo 12. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Diga para o teu vizinho aí, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aí diga para ele agora de mulher você foge, dá no pé. Viu? Porque tem uns que dizem assim,
A mulher vem para cima do cara e ele, não, estou firme. Deixa rebolar na minha frente que eu não estou nem aí. Pode rebolar quanto quiser. Não é assim não. Você resiste ao diabo e ele foge de você. Agora você fica ali querendo resistir à mulher, ela fica onde está e você cai. Então o José fez certo. É isso que eu quero dizer a vocês. A mulher catou ele pelo paletó, ele arrancou o paletó e deixou ela com o paletó na mão e tchau. Vou ficar aqui agora, né? Para com isso. Não, que é isso? Que é isso, minha senhora? Sossega. Não cola. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: Vede, trouxe-nos meu marido este homem para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ai, meu Deus. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele até que o seu senhor tornou a casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: O servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe havia dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. Amém? Aleluia. Então ele foi acusado injustamente, falsamente. Mateus 26, vamos lá. (59) Mateus 26. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem entregá-lo à morte, e não achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas por fim compareceram duas e disseram: Este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Ou seja, uma testemunha falsa, que não entendeu nada do que Jesus estava falando, disse que Jesus ia destruir o templo e reedificar o templo em 3 dias. Mas na verdade ele estava falando de si mesmo, e não do templo de Jerusalém. Então se levanta uma falsa testemunha para fazer Jesus culpado, né, de terrorismo, né? Vou destruir o templo e eu posso reedificar o templo. Aquilo lá era uma suntuosidade, o templo, né? Tem uma cópia brega na Celso Garcia, viu? Se quiser saber, tem uma cópia brega lá na Celso Garcia. Mas lá, o templo era uma suntuosidade absurda. E Jesus é acusado falsamente por essas palavras que são distorcidas. Ambos foram acusados falsamente e ambos foram punidos. Então, lá José, em Gênesis 39, 20, declara: E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ficou ele na prisão, sendo punido. Mateus 27, 35, declara: Então, depois de o crucificarem, repartiram as vestes dele, lançando sortes para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitaram sortes. Não é esse o... Bom, ninguém tem dúvida aqui que Jesus foi punido, né? Ele recebeu um monte de chibatadas, com aquele chicote cheio de ossinhos na ponta, arrancaram a carne dele, foi ferido, cuspido. Vocês viram o filme, né? Deus era com ambos. Já lemos aqui no versículo anterior
o versículo 21, lá em Gênesis 39, versículo 21, declara: o Senhor, porém, era com José, e ele foi benigno. Amém? E Deus era com Jesus também. Amém? Atos 10, 38. Concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém? Deus era com José, Deus era com Jesus. Por que Deus era com José? Porque Deus queria mostrar para todo mundo que ele ia ser com Jesus. Estão entendendo? Tudo que eu estou falando aqui é um enredo que Deus faz cair sobre José, que aponta profeticamente para frente, lá para Jesus. Deus era com José. Deus era com José. Por que Deus era com José? Porque Deus vai ser com Jesus. Deus era com Jesus também. Amém? Ambos estiveram entre dois condenados à morte, e um deles foi perdoado e salvo. Gênesis 40, 1-3. Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. Aí a história continua. Vamos lá no versículo 20. No terceiro dia, que era aniversário do nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. Ou seja, um é absolvido e o outro cumpre a pena. Não foi inocentado, não foi perdoado. E com Jesus? Lucas 23, vamos lá? Lucas 23, 32. E levavam também com ele outros dois que eram malfeitores para serem mortos. 2. Versículo 39. Então um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: não és tu o Cristo, salva-te, a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem, mas este nenhum mal fez. Então disse Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo onde? No paraíso. Pergunta. Jesus é onisciente, amém? Certo? Ele sabia de tudo. Como filho de Deus, cheio do Espírito Santo, sabia tudo. Ele sabia que ele ia passar 3 dias padecendo no nosso lugar, no Hades, no Sheol. E ele diz para um dos presos: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Entenderam qual é a questão? Se ele sabe que ele vai passar 3 dias e 3 noites pagando o pato no nosso lugar, no lugar de tormento, ou inferno, como é que ele diz para o ladrão: ainda hoje estarás comigo no paraíso? Eu sei a resposta. Vocês não sabem. Eu não vou falar. Vocês vão ter que vir na aula daqui a 1 ano.
quando eu chegar lá em Jesus, no Novo Testamento. Se ferraram. Não sabe, né? Não, vou falar não. R$50, cada um. Não. Então vamos combinar assim. Você vai passar um mês conversando com a fronha, virando para lá e para cá. Como é que pode que o cara me fala pouco ladrão, que estará comigo hoje no paraíso, se ele ia passar 3 dias e 3 noites no inferno, pagando pelos nossos pecados? Amém? Quando a gente voltar, em agosto, primeira terça-feira, vocês me perguntem que eu respondo. Pronto. Vamos encurtar um pouco o teu padecimento. Não precisa esperar um ano. Aleluia. Depois você fala comigo, não vamos contar para eles. Ambos estiveram entre 2 condenados à morte, e um deles foi perdoado e salvo, o outro foi condenado. Amém? O Espírito de Deus habitava em ambos. Gênesis 41, 38, estamos com José, declara: disse Faraó aos teus oficiais, acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Lucas 4, 1, aleluia! Jesus, pois, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e era levado pelo Espírito no deserto. Pois é, ambos eram cheios do Espírito de Deus. O rei do Egito exaltou a José para trazer a todos debaixo do governo do rei. Jesus é exaltado para trazer a todos debaixo do governo de Deus. Gênesis 41, 40 declara: administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Aleluia. O cara mandava, ele não pedia, ele mandava. Amém? O rei do Egito exaltou a José para trazer todos debaixo do governo dele, do rei, do faraó. Jesus é exaltado para trazer a todos debaixo do governo de Deus. Amém? Eu vou dar um versículo para você que não são esses que estão aí. Eu gosto mais. Efésios 1, 20. Vamos lá. Efésios 1, 20. Que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar-se à direita nos céus, muito acima de todo principado e autoridade e poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Presta atenção. Deus, o rei do Egito, exaltou José. Amém? E José foi posto debaixo do faraó, mas ele
ninguém levantava a mão nem o pé sem ordem de José. Amém? Aqui Deus está declarando isto a respeito de Jesus. Versículo 22, Efésios 1, 22. Sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, debaixo dos pés de Jesus. Para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Essa é a versão, viu? A tua versão está errada. A versão é essa. E para ser cabeça de todas as coisas, o deu à igreja. Ou seja, Deus quer que Jesus seja feito cabeça de todas as coisas. E para que ele seja feito cabeça de todas as coisas, Deus deu Jesus como cabeça da igreja. Estão entendendo? Você já ouviu falar da grande comissão? Grande comissão está onde? Mateus 28, amém? Está lá. Ide em todas as nações, fazei discípulos, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Portanto, ide. Toda autoridade me foi dada nos céus e da terra. Portanto, ide. Essa é a grande comissão. Nós somos enviados. A Bíblia chama isso de a grande comissão, mas não é a Bíblia que chama, são os homens que chamaram de a grande comissão. Puseram lá o título desse capítulo de Mateus 28. Esse texto é conhecido como a grande comissão dada por Deus à sua igreja. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações. Pois eu te digo que essa não é a grande comissão. Batizaram ela de grande comissão, mas a grande comissão que está muito acima de ide a todas as nações e fazer discípulos, a muito maior comissão é, e Deus o deu, Jesus, para ser cabeça de todas as coisas. E para ele ser cabeça de todas as coisas, Deus o deu à igreja como cabeça. Ou seja, ele foi dado para nós para ser nosso cabeça. Para quê? Para que ele, sendo o nosso cabeça, nós o façamos cabeça de todas as coisas. Isso é muito maior do que fazer discípulos das nações. Para que Jesus seja feito cabeça do judiciário, do executivo, do legislativo, dos esportes, das artes, da saúde, cabeça de tudo. Para que ele seja feito a cabeça de tudo, foi que Deus deu ele para ser cabeça sobre nós. Se ele for cabeça sobre nós e a gente agir debaixo dele, nós temos que fazer que ele seja cabeça de todas as coisas. Ou seja, nós aqui, a atitude da igreja não é só de ir pelas nações, fazer discípulos e batizar a galera. É fazer Jesus o cabeça de todas as coisas. Como é que a gente faz isso? Antigamente, queriam que a comunidade viesse para dentro do aprisco e trouxesse o povo lá de fora que está perdido e o mundo jaz no maligno e lá é perigoso, para cá para dentro das paredes, porque aqui no aprisco é seguro. Mas agora o Senhor nos dá nova estratégia e quer que a gente faça Jesus o cabeça de todas as coisas. Então o que a gente tem que pegar é pegar as paredes da igreja e lançar as paredes para bem aonde a gente conseguir alcançar e abarcar a comunidade. E a igreja, ela tem que ser olhada assim. A comunidade não pode querer que a igreja vá embora porque eles são uns crentes barulhentos. A comunidade tem que fazer um abaixo-assinado para que a igreja jamais saia dali de onde ela está, porque sem a igreja ali, nós estamos fritos por todo o bem que a igreja faz para toda a comunidade. Fazer Jesus o cabeça de todas as coisas é abrir o subsolo da igreja para que a gente traga a comunidade para o reino.
E Jesus tem que ser o cabeça de gente que a gente está alcançando e abarcando, cobrindo, suprindo. E as crianças, e a comunidade, e todas as situações. E se a gente conseguir expandir os muros da nossa igreja para abarcar a comunidade toda ao nosso derredor aqui, e o reino de Deus chegar até eles, e Jesus ser o cabeça de uma área grande. E se a outra igreja que está um pouquinho mais para lá fizer a mesma coisa e os muros delas forem expandidos e tangenciarem com os nossos muros, e a outra, e a outra, e a outra, o que vai acontecer? Toda a cidade vai ser rodeada, e os muros que foram derrubados serão reerguidos, e as portas que estavam queimadas a fogo serão postas de volta, e o diabo, se quiser, vai ter que mudar para o mar. Aqui ele não fica. E a cidade vai ser o reino de Deus. Foi para isso que Jesus nos chamou. Não é para ir às nações e fazer discípulos e batizá-los. É para que a cidade tenha muros fortalecidos, portas levantadas e o diabo seja posto a correr daqui. A cidade foi dada por nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade. Amém? Muito bem, então, Deus quer que ele seja exaltado como cabeça de todas as coisas. Aqui vai falar de rei, tá? Nos versículos que tem aqui de Atos, de Coríntios, vai falar de Jesus tendo o colocado como rei. E ele é. Mas o que nos compete a nós aqui, que entendemos que cabe a mim e a você, é Efésios 1, 20, 21, 22. Jesus é o teu cabeça por um motivo. Para que ele sendo o teu cabeça e você sendo o corpo dele aqui na terra que opera, você faça com que ele se transforme em cabeça de todas as coisas. Você faça que ele se transforme em cabeça de todas as coisas. Estão entendendo o tamanho da responsabilidade? Todos os joelhos se dobram a José, exceto Faraó, e todos os joelhos se dobrarão a Jesus. Faraó inclusive. Amém? Já vimos isso. Ambos receberam um nome com significado de Salvador, sustentador da vida. Tanto José quanto Jesus. Gênesis 41, 45 declara assim. E a José chamou o Faraó de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Todos esses nomes foram dados em honra a José, porque ele salvou a pátria, viu? Dos 7 anos de vacas magras. Sustentador da vida. Jeová é salvação, é o nome do nosso Deus, amém? Jesus. Ambos receberam do rei uma noiva gentia. Oh, glória! Oh, aleluia! Gênesis 41, 45 é o próximo versículo. Já lemos. E lhe deu por mulher a Azenate, filha de Potífera. Amém. Essa mulher foi a mulher de José, a Azenate. Estão comigo? E quem que Deus deu para Jesus como esposa? José recebeu uma mulher gentia, aponta para Jesus que vai receber nozes. Uma mulher gentia. Amém? Nós. Aleluia. O rei do Egito apontou a José como a única fonte de vida para todos. Deus apontou a Jesus como a única fonte de vida eterna. Gente, ainda tem mais uma página. José tinha 30 anos de idade quando começou a trabalhar para Faraó. Jesus também tinha 30 anos quando ele começou o seu ministério. Os irmãos de José não o reconheceram.
Os irmãos, o povo de Jesus, também não o reconheceram. Né? Foi enviado para os seus, João 1,10, mas os seus não o receberam, não o reconheceram. José foi revelado a seus irmãos na segunda visita deles. Jesus será revelado a seus irmãos Israel em sua segunda visita, segunda vinda. Eu vou parar o nosso estudo nisso aqui, daqui a pouco. Ambos ofereceram perdão aos que planejaram destruí-los, tanto José aos seus irmãos. Isso é muito bonito. José diz, olha, vocês vão, eu sou José, vão lá buscar meu pai e o meu irmão. E os irmãos vão, e José diz para eles assim, não vão daqui até lá brigando, em contenda, tá? Porque não foram vocês que me enviaram para cá, foi Deus. E eu vim na frente de vocês para salvar a pele de vocês. Foi Deus que me mandou, não foram vocês. Porque eles estavam borrados de medo, porque o José que eles tinham enviado para lá, para o Egito, se tornou o governante do mundo. E então, ele sossega os irmãos, perdoa os irmãos, diz, olha, vocês não vão, durante o caminho agora, ir lá buscar o Jacó, trazer ele para cá, dizendo um para o outro, tá vendo? Eu falei, e não sei o quê. Não é para ir assim pelo caminho. Perdoou os caras. Jesus, Pai, perdoai-lhes. Eles não sabem o que fazem. Amém? Os maldosos irmãos de José entenderam o plano bondoso de Deus para o salvar, por meio de José. O maldoso povo de Jesus também entenderá o bondoso plano de Deus para o salvar, por meio de Jesus. Por isso são perdoados, porque eles vão entender o plano de Deus. Os irmãos de José experimentaram o favor de Faraó por causa de José. Nós também experimentamos o favor de Deus. Amém? Deus, por causa de Jesus, e não por sermos dignos. Ixi, voltei para o começo. Oh, glória. Dignos. Ambos foram levados a trazer todos debaixo do governo do rei. Já vimos isso. Ambos são salvadores. Já vimos isso. É que aqui tem outros textos que falam especificamente sobre uma palavrinha. Os filhos de José com sua esposa gentia receberam status de tribo de Israel. Manassés e Efraim são tribos de Israel. Os gentios crentes são totalmente considerados membros do corpo de Deus. Vale a pena a gente ler esses dois aqui. Ó. Gênesis 48, 5 a 9. Veja lá o que aconteceu com José. José teve esses dois filhos no Egito. Agora, pois, os teus dois filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Mas a tua descendência que gerarás depois deles será tua, segundo o nome de um de seus irmãos. Serão chamados na sua herança. Ou seja, esses dois viraram tribos de Israel, né? Manassés e Efraim, filhos de José. E os gentios, nós, que se tornaram crentes, estamos sendo considerados membros do povo de Deus. Hebreus 2:13. Veja lá. Hebreus 2:13. E outra vez porém nele a minha confiança e ainda, eis-me aqui e os filhos que Deus me deu. Ou seja, nós é que estamos sendo mencionados aqui e nós somos a congregação, nós é que cantaremos louvores, nós é que estamos entre os irmãos, depois você lê aqui, e a confiança de Deus estará em nós e aqui os filhos de Deus que Deus me deu. Somos nós. Enquanto apenas Jesus foi realmente sem pecado, José foi o único com uma história significativa contada
que não teve nenhum pecado mencionado na Bíblia. Então, há silêncio a respeito dos pecados de José, que aponta para Jesus, que não tinha pecado. Amém? Aleluia. Agora abra lá em Gênesis 45. Tudo isso que nós vimos de similaridades entre José e Jesus, a gente tem textos bíblicos que nos mostram que realmente aconteceu dessa maneira com José, aconteceu dessa maneira com Jesus. Aí Jesus, ele se ausentou do planeta, amém? E voltará, amém? Aqui, nessa similaridade aqui, nessa aqui, ó. José foi revelado a seus irmãos na segunda visita deles. Jesus será revelado a seus irmãos em sua segunda visita. Veja só, Gênesis 45. Então José, não se podendo conter, diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Presta atenção, José vai se dar a conhecer a seus irmãos. Os irmãos vão estar na presença dele e não vão saber quem ele é. E ele vai se dar a conhecer aos seus irmãos. Aponta para Jesus, que uma vez ressuscitado, aparece para Maria Madalena, e ela diz: o senhor é o jardineiro? Vocês lembram da pregação da minha mulher? E confunde Jesus, não está conseguindo reconhecê-lo. E ele se revela a ela. Aí ele aparece no caminho de Emaús. Os 2 discípulos andam o caminho inteiro. Mas você é o único que não sabe do que tem acontecido aqui? Que crucificaram Jesus? Pô, meu! E Jesus diz: toda a história, começando dos profetas, prega para os 2, entra na casa deles, corta o pão, celebra a ceia com eles, e aí se abrem os olhos, e eles viram que era Jesus. Só aí o reconheceram. Depois ele se apresenta na praia, assando peixinho, e está lá todo mundo pescando, porque tinham desistido da vida. E o Pedro com o João dentro do barco, junto com os outros todos, e o Pedro pelado, pescando. Aí a palavra declara que há uma distância de 180 metros, um estádio dentro do mar. João declara: é o Senhor! João teve uma revelação do Espírito. Jesus se revelou a João. Pedro, escutando isso, a palavra diz que ele se cingiu, botou a roupa para nadar e se jogou no mar. Quem é que põe a roupa para se jogar no mar? Normalmente você tira a roupa para se jogar no mar para nadar. Mas como ele ia encontrar com o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o cara, ele não vai pelado. Põe a roupa e vai ao encontro de Jesus. Amém? Diga para o teu vizinho: não me venha na igreja de sandália havaiana. Pelo amor de Deus. Ele se deu arruma um sapato, aqui nós temos sapato para dar. Ele se deu a conhecer aos seus irmãos. José se dá a conhecer aos seus irmãos, Jesus também vai se dar a conhecer aos seus irmãos. Quem são os irmãos de Jesus? Ele vai se dar a conhecer a nós. Por quê? Porque Deus já cantou a bola antes e fez com que o José se desse a conhecer aos seus irmãos, que não estavam reconhecendo ele. José, não se podendo conter, diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. E quando José se deu a conhecer aos seus irmãos,
E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios os ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda o meu pai, o Jacó? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Presta atenção nisto. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. A primeira coisa que José declara quando ele se revela aos seus irmãos é: já passou 2 anos de tribulação e falta 5. Alô? Porque nós estamos no princípio das dores. E em seguida ao princípio das dores, vem o quê? As dores. Amém? E quando é que a gente passa de princípio das dores para dores? Eu não sei, porque eu nunca tive um bebê. Mas tem um momento em que deixou de ser princípio das dores e virou dores. Amém? Muita gente discute se Jesus vem antes da tribulação, durante a tribulação ou depois da tribulação. Amém? Eu também discuto. Eu sou pré-tribulacionista, de carteirinha desde criancinha. Pré-tribulacionista. Eu sou. Tá? Ou seja, nós, a igreja do Senhor Jesus, sua noiva, não passa por juízo. Não passa pela ira de Deus. Ela vai ser tomada, vai ser levada. Mas as similaridades entre a vida de José e de Jesus nos permitem elocubrar que, quando José se apresenta aos seus irmãos, ele declara, a primeira coisa que ele declara para eles é: já se passaram 2 anos de fome e falta 5. Por que aconteceu dessa maneira quando José se revela aos seus irmãos? Porque quando Jesus vier e se revelar a nós, já lá se foram 2 anos de tribulação e ainda faltam 5. Porque no meio desse período de 7 anos de tribulação, tem um lugar aí no meio em que Jesus volta. Ai, 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 ai. A turma só faz assim com a cabeça. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Jesus virá porque, começando o período da tribulação, vai chegar uma hora em que Deus vai derramar a sua ira. E a sua noiva, sua amada, não foi destinada à ira. Não fomos destinados à ira. Então, Jesus se apresenta para nos dar um grande livramento. Desse jeitinho aqui. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Jesus declara para nós: não foram vocês que me mataram,
nós matamos ele. Mas isso era plano do Senhor, para que ele fosse adiante de nós. Porque desde que eu era pequenininho, os padres me ensinavam que Jesus foi o primeiro que entrou no céu para abrir as portas do céu que estavam fechadas para a gente poder entrar. E é verdade. Ele é o primeiro de uma nova geração. É o primeiro, o primogênito dentre os irmãos. E ele entra no céu. Quando Jesus entra no céu, depois de ressuscitar, subiu para o Pai, falou para Maria Madalena, não toque em mim que eu tenho que subir. Ele subiu para tudo. Um homem no céu. É o primeiro. Jesus entrou para abrir caminho para nós entrarmos. Ele foi enviado adiante de nós. E entrou, para que a gente pudesse entrar também. Não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai, e dizer-lhe, assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores. Aí ele fala que eles vão habitar numa terra de Gósen, porque no Egito as cidades eram agrícolas, não tinha rebanhos. Mas eles tinham carne. Mas existiam cidades específicas longe, onde havia sido separado para se criar rebanho. Não era nas cidades agrícolas. Gósen é um lugar de ovelha, lugar de pastagem, lugar de aprisco. Então, habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos dos teus filhos, os teus rebanhos, teu gado, tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e a tua casa, e tudo o que tens. Amém? Aleluia. Onde estão esses 2 anos? Eu não sei se nós estamos às portas deles, ou já começou, se nós estamos no meio, se já passou se já passou 6 meses, se daqui a pouquinho começa. Por isso eu disse que tem um período que a gente está vivendo, que se chama o princípio das dores, que desemboca direto no dores. E esse período, a última semana, 7 anos, são 7 anos de tribulação. Se a gente tomar por base a similaridade entre José e Jesus, passam-se 2 anos de tribulação e Jesus se apresenta aos seus irmãos. Agora, quando é? Você acha que nós já estamos no meio da tribulação? Um acha que sim, o outro acha que não. E nós torcemos para o Brasil amanhã, em nome de Jesus. Aleluia. Porque vai chegar o dia em que nós vamos saber bonitinho que nós já estamos na tribulação. E pronto. Vamos honrar o Rei com as nossas ofertas, com primícias. Quem tiver dízimos a trazer à casa de Deus, pode trazer dízimos hoje. Se você já trouxe teus dízimos, faça a sua melhor oferta ao Rei. Vamos louvar o Senhor.